Meus queridos, sejam bem-vindos ao canal. Eu não vou aqui contar uma história por completo, mas vou dar uma pincelada em algo interessante. Como está a sua vida de ouvir conselho? Como está a sua vida no contexto de dar conselho, de ser um conselheiro? Nós temos alguns historiadores, alguns livros, conhecemos alguns livros que dão instruções que muitas vezes nos ensinam muito e nem sempre nós colocamos em prática nas nossas vidas. E muitas vezes o seu pai, a sua mãe, um tio, algum amigo íntimo tem te dado alguns conselhos e você, por não ouvir determinados conselhos, tem passado por situações complicadas em sua vida. Nós temos um homem, um exemplo que talvez até você conheça esse exemplo. Ele é seguido por milhares de pessoas no mundo inteiro, chamado Moisés. Moisés foi um homem separado por Deus para a libertação do povo de Israel que se encontrava cativo no Egito por 400 até 430 anos de escravidão. Então, Moisés, contando um pouquinho da história dele, foi criado no mais alto nível de instrução científica, era um arquiteto de primeira linha, criado como filho da filha de Faraó, portanto ele tinha possibilidade grande de ser um faraó do Egito, mas o propósito de Deus para a vida de Moisés não era aquele. Então Deus preparou Moisés 40 anos no Egito e preparou Moisés mais 40 anos fora do Egito, na terra de Midian, por Jetro, que era um sacerdote e que se tornou também sogro de Moisés. E Moisés ouviu os conselhos do seu sogro também. Veja só como é interessante. Um homem que nós seguimos o conselho, que nós seguimos os exemplos, nós seguimos as instruções, mas esse homem também ouviu conselhos. Quando Deus falou com Moisés, ele também ouviu a voz de Deus, ouviu o conselho de Deus, que era para ele libertar o povo que se encontrava cativo. Quando Deus falou com ele através da sarça ardente, ela estava ardendo em fogo, mas não se consumia. A sarça é uma planta de pequeno porte, que o fogo estava sobre ela, e quando Moisés ouviu aquela voz chamando pelo seu nome, Moisés, essa terra onde tu pisas é terra santa, portanto tire as sandálias. Então a primeira coisa, Deus falou com Moisés e Moisés ouviu a voz de Deus, tirou as sandálias dos seus pés e Deus deu as instruções a Moisés. Moisés foi ouvindo as instruções de Deus. Então Moisés tinha encaminhado Zípora para a casa do seu pai Jetro, que era sacerdote em Midian, ele era midianita. E seus dois filhos foi com Zípora para a casa do seu sogro Jetro. Então Moisés foi fazer todo aquele processo que Deus havia lhes otorgado para fazer, aquela ordenança de Deus em libertar o povo do cativeiro egípcio. Moisés cumpriu com aquilo que Deus lhes havia dito. Então Deus fez uma aliança desde o princípio com seu povo. Primeiro lá com Abraão. Moisés já é uma geração descendente de Abraão também. Então Deus falou com Abraão lá no capítulo 12 de Gênesis. Falou, eu vou ler aqui para vocês, 3 versículos. Ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai do teu país e da tua parentela e da casa do teu pai para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei e farei o teu nome grande, e tu serás uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então basta que dê ouvidos à voz de Deus. Deus zela pelo seu compromisso. Deus no Sinai faz uma aliança novamente com o povo de Israel, com Israel. A palavra dessa aliança são profundas e significativas, conforme está registrado aí no capítulo 19 de Êxodo. Êxodo 19, versículos 5 e 6, a aliança de Deus com o seu povo, dizendo assim, versículo 5: agora, portanto, se realmente obedecerdes a minha voz e guardar o meu pacto, então sereis meu tesouro peculiar acima de todos os povos. Deus falando com Moisés, Deus falando com o seu povo.
que se derem ouvidos à voz dele, serão propriedade peculiar dele, e serão acima de todos os povos, e sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus falando a Moisés, e essas palavras foram transmitidas aos filhos de Israel por Moisés, cumprindo mais uma vez uma ordenança de Deus, ouvindo mais uma vez o conselho de Deus. Se você crê que pode ser um conselheiro, comece aconselhando seus filhos de forma positiva, naquilo que é correto, naquilo que é bom. Se você se sente em condições de aconselhar alguém que se encontra trilhando por caminhos que não são bons, que pode levá-lo à frustração, instrua-o. É um amigo? Faça. É um irmão? Faça. É o seu pai? Muitas vezes nós estamos inseridos em um contexto diferente, que ao invés de o filho precisar de um conselho, é o pai que está precisando de conselho. Talvez essa seja a sua situação, mas não deixe de fazer na ordem cronológica correta, no mais normal, é o pai aconselhar o filho. Não deixe de fazer a sua parte. Deus sempre cumpriu e sempre cumprirá com seus compromissos conosco. Então dê ouvidos à voz de Deus, dê ouvidos àquilo que Deus tem para você. Seja você a diferença, seja você uma bênção. Eu vou deixar aqui mais um versículo, versículo 9 de 1 Pedro 2 diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Que Deus possa estar te abençoando como nação santa, como povo adquirido. Não deixe de ser um conselheiro para aquilo que é bom, para aquilo que é útil, para aquilo que edifica. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Pai de amor, muito obrigado por tua palavra que fala ao meu coração, que fala aos nossos corações. Nos ensine a viver de acordo com seus preceitos. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Deus continue te abençoando.